Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Unimed Dourados, o Plano que Cuida. Eu me chamo Maria, sou gerente do Serviço de Oncologia da Unimed de Dourados. O plano que cuida.com.br. E é um imenso prazer hoje estar aqui com vocês nesse bate-papo sobre esse tema tão importante, que é o Outubro Rosa, a prevenção ao câncer de mama. Gostaria de contar com a apresentação de vocês nesse momento, que vocês se apresentassem. Agradecer a presença de cada um, doutora Ana Tereza, doutor Evandro, doutor Gabriel. E aí gostaria que cada um pudesse se apresentar aqui, né? São nossos cooperados, quanto tempo está conosco, um pouco da profissão de vocês. Doutora Ana Tereza, te dedico a palavra. É um prazer estar aqui. O Outubro Rosa é essa nossa missão, né, todo ano. O ano inteiro, né, mas no Outubro Rosa é trazer informação correta, de qualidade, que alertem as pacientes sobre as formas de prevenção. Também não só disso, falando os cuidados na jornada que ela tem que ter também no tratamento do câncer de mama. Eu sou doutora Ana Tereza de Lúcia, ginecologista e mastologista. Estou na cooperativa há 30 anos. Trabalhamos todos juntos. Olá, meu nome é Evandro Eduardo Canhatso, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui pelo convite. E eu sou médico ginecologista e mastologista aqui em Dourados, estou na cooperativa há 12 anos. Meu nome é Gabriel Iquegiri, sou médico mastologista aqui em Dourados, na Unimed desde 2016, então vão aí 8 anos de cooperativa. E reforçando o que a doutora Ana colocou aqui para nós, a importância do outubro como um mês referência para lembrança das doenças da mama, do câncer de mama mais especificamente falando, para conscientização da população, né, para cuidar melhor das nossas mulheres. Ok, obrigado pela apresentação de vocês. Doutores, todo ano nós temos essa campanha, né? O Outubro Rosa. E na experiência vivida de vocês, qual que é o impacto que a nossa população, que os nossos beneficiários têm? O que é visto por vocês como impacto essa campanha? Ela gera um certo conhecimento maior, interesse da população em se cuidar? Como que vocês visualizam esse movimento que acontece todos os anos, que é o Outubro Rosa? Doutora Ana Tereza. Tem publicações científicas, quer dizer, não vou falar só o que eu acho, né? Existem já publicações que demonstram que nos meses de outubro, novembro e dezembro aumenta substancialmente o número de mamografias realizadas, quer dizer, não é aqui, é nacional. Então, realmente traz impacto. Traz esse alerta, o estímulo é para prevenção, para o diagnóstico precoce, fazer o diagnóstico inicial, e esse diagnóstico precoce ele é realizado através da mamografia. Então, é mostrado que tem impacto, mas isso é o que mostra os trabalhos. Na prática, nós temos questionamentos, né? Eu acho que, minha opinião, né, assim, que ainda falta muita coisa. Parece assim, a sensação é que, não da campanha em si, mas que quem faz mamografia faz sempre, entendeu? São as cuidadosas, ou as que têm acesso, porque a gente também tem que pensar quantas que não têm esse acesso, né? E tem um certo grupo, um número de mulheres que continuam não fazendo, ou fazendo muito pouco. Então, acho que a gente ainda tem que chegar muito nessas pessoas que não estão realizando. Lembrando que a gente tem que falar como um todo, né? No Sistema Único de Saúde, a cobertura mamográfica não chega a 25%. Deveriam ser 70% da população feminina naquela idade a ser rastreada, e é pobre, é 25%. Eu acho assim, que ela tem impacto, mas que nós temos muito a fazer, e que não sei exatamente o quê. Tem um estudo recente lá do servidor estadual que eles fizeram um levantamento no SUS e eles viram que em outubro há um aumento, uma procura das mamografias, um aumento de 33%. Em novembro isso vai para 39%, então não é somente no outubro, né? Então acaba impactando em novembro. E depois de dezembro isso cai para 23%, né? Nos outros meses acaba ficando o índice mais baixo. Então, concordo com a doutora Ana, as pacientes que se cuidam, elas procuram o ano todo, mas eu acho que há uma busca maior, há um chamativo aí no Outubro Rosa para isso. Então,
eu acho que a procura acaba sendo um pouco maior. Na prática, a gente percebe isso nas clínicas, né? As clínicas ficam um pouco mais cheias pela procura, e no consultório também a gente percebe que a procura é um pouco maior. E a percepção que a gente tem do Outubro Rosa é que ele tem um impacto positivo para aumentar o número de exames. A gente percebe isso, né? Não só a nossa percepção, quanto as publicações que a gente vê aí Brasil afora. Porém, apesar de ser positivo, de ter um aumento no rastreamento, isso ainda é uma parte muito pequena do que a gente gostaria que fosse, né? Como a doutora Ana acabou de citar, a gente tem uma cobertura mamográfica aí muito aquém do que a gente desejaria. E aquela população, aquele grupo, aquelas mulheres que deveriam ser atingidas, aquelas que nunca fizeram exames, aquelas que não têm acesso, ou por motivos financeiros ou por motivos de orientação, né, não realizam seus exames. Essa parcela da população que eu acho que tinha que ser mais bem acionada, né, no Outubro Rosa, ou com umas campanhas que durem um ano todo, mas isso realmente é uma parte do outubro que falta para a gente, né? A gente percebe que poderia ser mais. Embora seja interessante o outubro, novembro, dezembro, o aumento dos exames realizados, os exames de mamografia, porém um pouco aquém do que a gente gostaria. Certo. É visível também, a gente sabe que existem sim os exames de rastreamento, existe essa campanha no Outubro Rosa, mas ainda, às vezes, a gente sente uma falta de comprometimento ou de interesse, ou até de uma informação para o nosso beneficiário, ou seja, não sendo beneficiário, igual vocês colocaram, né? De não chegar ao quantitativo ideal para outras linhas, mas voltando um pouco para o nosso serviço, Unimed, né? Nós temos o serviço de imagem lá à disposição para os nossos beneficiários, e muitas vezes a pergunta seria assim: o que chega no consultório de vocês? Esse nível de esclarecimento, porque muitas vezes nós sabemos que existem casos de possíveis possibilidades diagnósticas de casos familiares, várias situações onde pode existir algum fator, apesar da gente saber de várias outras coisas relacionadas à alimentação, à atividade física. Então, como tem chegado no consultório para vocês, né, que é a nossa realidade do Plano Unimed, como tem chegado essas beneficiárias para vocês? Às vezes vocês sentem que pode ser realmente falta de conhecimento em determinadas situações, ou a vida corrida, que hoje em dia a população vive todo mundo correndo. O que, na visão de vocês, como médicos, mastologistas, que devem receber beneficiárias todos os dias, vocês acham que poderia ser feito, né? Baseado no que a gente oferece hoje na rede. Hoje nós, como Unimed, não temos apenas o serviço de imagem, mas temos serviço de patologia, temos a medicina preventiva, onde a gente conseguiria reunir um rol grande para essa conscientização. No ponto de vista de vocês, que estão lá na ponta, o que poderia hoje ser levado para essas beneficiárias para que a gente conseguisse, né, vindo para a nossa linha de Unimed, para que isso não ficasse, como estatisticamente está comprovado, apenas nos meses de outubro, novembro e dezembro? Existe algo que a gente poderia estar avaliando? Não, eu acho assim que as pacientes do consultório, né, já têm essa melhor informação. A maioria vai até espontaneamente mesmo para realizar os exames de rastreamento, quer dizer que são pacientes assintomáticas. E muitas vão buscar também informações a respeito se tem algum fator genético, hereditário, elas têm esse receio. Então, a explicação que a gente fornece durante a consulta, né, que esse fator genético hereditário é só 10% dos casos. Então, muitas vão em busca. Muitas vão também encaminhadas, né, pelos outros colegas, ao realizar exames, com exames alterados, que chegam até nós. Eu acho que elas têm um esclarecimento, eu acho que tem a vida corrida, que muita gente chega e conta que não teve tempo, muitas estão envolvidas cuidando de mãe, de pai, de sogra, de alguém, mulher cuida de todo mundo, né, de todos, e acaba às vezes se descuidando, tem essa parte, mas a gente tem que ter um acolhimento também, porque muitas não estão indo porque não conseguem devido a essa vida corrida. Tem também um pouquinho que hoje em dia tem a má informação, né, as fake news, isso atrapalha, né, que correm aí sempre.
Então, é a gente trazer a informação correta. Eu acho que a gente ainda faz bastante diagnóstico precoce, né, nessas pacientes que vêm ali na rotina, mas eu acho que talvez fazer uma busca ativa dessas pacientes, da gente ter um controle, já que tem o serviço, fazer um controle maior de quando foi a última mamografia. Então, passou 12 meses, eu acho que a gente podia estar convocando essas pacientes para estarem retornando ao serviço, para estarem fazendo a mamografia e estarem fazendo a prevenção. A semelhança dos grandes programas de rastreamento, como tem em alguns países da Europa, né? O convite ativo a toda a população em idade rastreável. Então, a partir dos 40 anos, toda mulher, uma vez ao ano, é convidada pela Unimed, pelo centro de imagem da Unimed, a realizar os seus exames. É feito um convite. Uma lembrança, aquilo se ela deseja realizar, ela realiza. Se ela não desejar, ela não faz. Mas esse convite, essa atitude mais ativa, acho que seria uma coisa bastante interessante para aumentar essa aderência ao rastreamento, que são N motivos para que elas não realizem, né? A doutora Ana já elencou todos aqui, ou uma boa parte deles, e uma coisa que vem... É um exame doloroso, né? É um exame que é desagradável de se fazer, não é um exame prazeroso, então isso já é muito fácil de arranjar alguma, vamos chamar de desculpa para não realizar o exame, né? E aí qualquer meia-verdade dita contra a realização do exame, aí entram as fake news que a doutora Ana citou, passam a ser um motivo para que esses exames não sejam feitos. Então, a gente tem várias atitudes jogando contra, mas acho que a convocação, o convite dessa população rastreável seria uma coisa positiva aí para a gente aumentar a cobertura do rastreamento. Doutora, a senhora falou algo no início da sua fala em relação ao percentual, né, dos casos de câncer que poderiam ser por fator genético. A senhora poderia nos esclarecer um pouco melhor quando que eu devo me preocupar com isso, quando que eu não devo me preocupar também, para não virar aquela situação, eu preciso fazer, não preciso fazer, quando que o familiar deveria se preocupar com essa incidência de, às vezes, fazer parte desse fator genético, quando que eu deveria estar procurando uma informação mais detalhada em relação a isso? Então, sempre existe esse questionamento, né, ou uma preocupação em relação a isso. Do total de cânceres de mama, só 10%, no máximo 15% vão ter esse caráter genético hereditário, que ela tem herdado uma mutação genética que aumenta sobremaneira o risco dela ter câncer de mama. A grande maioria é chamado esporádico. Então, falar assim, eu não tenho ninguém na família que teve, eu vou ficar tranquila? Não, porque o principal fator é ser mulher e o segundo é estar envelhecendo. Então, todas nós já somos de risco, independente do nosso histórico familiar. Então, ele é menor do que esse esporádico. Porém, quando ele está presente, ele aumenta mais o risco de ter em relação à população geral. Elas devem estar atentas a parentes de primeiro grau, que tiveram câncer de mama e ou ovário, se esse câncer de mama foi bilateral, se esse câncer de mama foi numa idade jovem, tudo isso fala mais a favor de ter ligação genética hereditária. Se ela teve um parente homem que teve câncer de mama, câncer de pâncreas, são situações que ela deve estar mais em alerta, mas todas nós temos que estar em alerta, independente do nosso histórico familiar. Mas essa abordagem, fazer esse rastreio também familiar é muito importante para essa orientação de se a avaliação necessário fazer a avaliação oncogenética e etc. Doutor, algo a falar? Aí você vai, na verdade, você vai analisar essa família, você vai fazer um heredograma e você vai ver se há uma indicação, se essa paciente se torna uma paciente de risco, né? E aí você vai sugerir para ela fazer um painel de câncer hereditário e aí sim, ali vai ter uma análise dos genes que poderiam ter alguma mutação. Vocês já tiveram algum caso onde puderam vivenciar isso do sentido de mutação, de evitar um câncer de mama nessas condições? Já puderam vivenciar isso? A gente tem, quando a gente fala em teste genético alterado, uma pessoa que é portadora de uma variante patogênica em algum gene predispositor a um risco de câncer de mama, a gente lida com dois cenários. O paciente mutado que não teve câncer e o paciente que está com câncer e descobre que é portador de uma alteração genética. Isso implica algumas
algumas diferenças, né, no paciente com câncer. Vai implicar mudanças no tipo de tratamento, né, às vezes modificação do tipo de cirurgia a ser realizada, modificação do tipo de medicação que vai ser utilizada em situações que eu preciso fazer quimioterapia, né, se tem medicações específicas para pacientes que tiveram câncer decorrente de alterações genéticas, né, e no cenário em que eu tenho um paciente mutado e que nunca teve câncer, entram aí o rastreamento intensivo, que seria procurar doença de forma mais frequente do que na população geral, visando aí encontrar as lesões mais precocemente. Esse início de rastreamento ele é mais precoce na idade também, né? Por vezes até antes dos 25 anos de idade, se inicia com algum tipo de exame de imagem, já além do acompanhamento clínico, e oferecendo inclusive procedimentos cirúrgicos, profiláticos, preventivos, né? Que é o famoso famigerado caso da Angelina Jolie, lá em 2012, portadora da mutação em BRCA1, né? Ela fez a retirada das suas mamas de forma preventiva, né? No mesmo momento fez a reconstrução mamária, e alguns anos após ela fez a retirada dos ovários, a oforectomia, para a prevenção do câncer de ovários, que quando alterado o gene BRCA1, esse risco é altíssimo, gira em torno ali dos 40% a 50%, e um câncer bastante letal, né? Então, nesses dois cenários, a gente encontra esses pacientes, não é só na literatura, a realidade a gente encontra essas pacientes, a gente gostaria muito de encontrar elas na fase em que elas não tiveram a doença, né, de preferência, para que a gente tenha um impacto positivo e consiga reduzir o risco delas desenvolverem essa doença, né, e com essas intervenções a gente consegue reduzir em mais de 90% a chance delas terem esses cânceres. Então, como é fantástico, né? Assim, como evoluiu. Isso que às vezes você está perguntando faz parte da nossa realidade do dia a dia. E realmente não fazia. Eu, que sou a mais antiga, a gente não tinha essa possibilidade. E hoje a gente tem de detectar essas pacientes de alto risco e oferecer uma prevenção, né? Com essas cirurgias profiláticas, redutoras de risco, etc. Isso é fantástico. E nas que têm câncer, como o Gabriel falou, ainda oferecer outra modalidade de tratamento que vai ser correta para ela, sabendo que ela é portadora dessa mutação. Então, mudou muito. E isso só colaborou para ser melhor para as pacientes, né? Para as mulheres. Na verdade, é uma virada de chave, né? Por incrível que pareça, o doutor Evandro sabe do histórico. Eu sou uma paciente dessa, né? Tenho um grande histórico. Fui diagnosticada em 2020 com BRCA2 e APC. Fiz todos esses procedimentos que o senhor falou. O doutor Evandro foi um dos médicos que fizeram todo esse acompanhamento. E por isso puxar esse assunto, que cai muito na prevenção. Porque hoje, o que vem muito? Hoje, chega muito para os familiares, para um paciente, né? Porque isso se dá muito no meu caso, né? Não foi... Por isso que eu te perguntei, doutora, qual que é esse percentual? Porque no meu caso era muito nítido, porque existiam vários casos de primeiro grau com câncer de mama e pâncreas, né? Então, e eu tive um carcinoma in situ de cólon com 37 anos. Mas existem esses casos que a senhora citou, que também o fato de ser mulher, o fato da idade de poder ter essa mutação. Então, assim, realmente tirar... E por que eu consegui ter esse diagnóstico e partir para um teste genético? Porque já vinha fazendo o quê? Prevenção, né? Então, a gente volta de que a prevenção ainda é o melhor remédio, né? A prevenção, muitas vezes, pode nos tirar de uma quimioterapia, pode nos dar a chance de cura, né? Porque onde que é o grande problema hoje? O quesito, recebi um diagnóstico de câncer, e aí imediatamente vem o quê? Vou morrer. E a gente sabe, né? Que o diagnóstico em estágio inicial, vocês, poderia falar um pouco para nós isso, das chances de cura no estágio inicial, né? Principalmente no câncer de mama, né? Então, gostaria de ouvir de vocês esse percentual de cura, para que a gente tentasse, através desse podcast, levar essa informação, né? Que a gente não tenha medo de procurar esse diagnóstico.
Porque muitas vezes as pessoas não vão atrás, falam assim, eu não vou procurar, não quero procurar, né? Porque E aí fala assim, quem procura acha. Quem procura acha. Aí só que a gente fala assim, quem procura acha e quem acha cura. Exatamente. Então essa é a informação que quem procura acha, mas quem acha cura. Então, queria que vocês explicassem para o pessoal que vai estar vendo esse podcast o percentual de chances de cura nesses casos iniciais, né? Então, gostaria de ouvir um pouco. Os tumores, quando encontrados nos exames de rastreamento que a gente está conversando aqui, a mamografia propriamente dita, antes da pessoa sentir aquela mamografia de rotina, encontrou aquela lesão, foi submetida à biópsia, descobriu aquele tumorzinho abaixo, menos de 1 centímetro de tamanho, as chances, após um tratamento adequado dessa paciente, elas são tão altas, a chance de cura tão alta, acima de 95%. Então, assim, é praticamente certeza que eu vou ter a cura se encontrar essa lesão nesse estágio tão cedo. E também o tratamento tende a ser muito menos agressivo. Cirurgias menores, a depender, claro, do subtipo molecular, há uma possibilidade até de não precisar de tratamentos agressivos como a quimioterapia, né? Ou encontrar lesões até mais precoces do que eu estou citando, que é o carcinoma in situ da mama, no nosso caso, né? Mais precoce ainda, que o tratamento não vai envolver tratamentos agressivos como a quimioterapia, que são muito necessários quando são indicados, mas se a gente puder evitar nas situações que elas não são necessárias, melhor, né? Então, assim, e de 95% dos tumores encontrados em exames de pessoas que não sentem nada, a gente cai para baixo de 40% naqueles tumores palpáveis acima de 4, 5 centímetros. Então, assim, mais da metade das mulheres que encontraram aquelas lesões do tamanho de limões, de laranjas, a gente costuma utilizar as frutas como referência, né? Encontrou um carocinho lá do tamanho de um limão. Após o tratamento adequado, tem boas chances? Tem boas chances. Mas infelizmente, muito menores essas chances comparadas àquela paciente que encontrou na sua mamografia que foi realizada sem perceber nada, sem sentir nada ainda. E o carcinoma in situ, igual o Gabriel falou, na maioria das vezes ele é diagnosticado somente pela mamografia, né? Então tá aí a importância de se fazer o rastreamento mamográfico. E no carcinoma in situ, como o nome já diz, ele está localizado na mama, então você não precisaria fazer uma cirurgia axilar no caso, né? E aí você também não precisaria fazer uma quimioterapia adjuvante, né? Você acabaria fazendo somente uma radioterapia. E a chance de cura gira em torno de 100% nesses casos. Então, tá aí a importância de você fazer o rastreamento mamográfico, né? Muitas pacientes ainda questionam, falam, mas o ultrassom não substitui, né? Se eu fizer o ultrassom já não é válido, né? Principalmente nesses casos não, né? Porque você só consegue ver a lesão geralmente pela mamografia. E no Brasil, de forma geral, né? Não dividindo entre o público e o privado, de maneira geral, mais de 50% dos casos são descobertos nos estadios 3 e 4. Então, nos países em que esses programas de rastreamento são já implementados há muitas décadas, se encontra mais nesse estadio precoce e a taxa de mortalidade vem caindo. E no Brasil a gente não consegue isso, continua os casos avançados. Isso que eu falei que alguma coisa tem que, né, ajudar a mudar isso daí, porque continua. Talvez culturalmente. Culturalmente. Né? A gente tem estadio avançado, sendo a maioria dos diagnósticos já há muito tempo. Há muito tempo, e não muda. A gente não consegue, assim, a gente vai nos congressos, vai nas discussões clínicas, né? Sempre o assunto é o mesmo, não conseguimos mudar o cenário. Né? E esse cenário, a senhora acha que pode estar ligado a realmente alguma falta de informação ou muito ao que a gente vive hoje, né? As pessoas não têm tempo para mais nada, às vezes não praticam uma atividade física como deveria, não se alimentam corretamente. A senhora acha que isso pode ser um fator, essa falta desse cuidado com a atividade física, que a gente sabe que é muito importante, né? Pode ter algum correlacionamento ou não? Não tem. Então, o sedentarismo, né, obesidade, alimentação errada, o álcool, tudo isso é fator de risco que aumentou a incidência de câncer de mama. É um dos fatores, né? Mas não que vai ser responsável pelos casos avançados. Os casos avançados que a gente está comentando seria pela falta de acesso ou de realização do rastreamento de uma maneira mais efetiva.
né? Isso tá, o que a gente vê é que o cenário continua casos avançados. Agora, a incidência vem aumentando nas últimas décadas devido a vários fatores, inclusive a esse estilo de vida atual, de obesidade, sedentarismo, consumo de álcool, de alimentos ultraprocessados, etc. Voltando ainda ao quesito exames, né? Porque fica muito claro aqui para nós o potencial da mamografia, o grande aliado que é a mamografia, principalmente nesse estágio inicial, que na verdade é o intuito da campanha, né? A prevenção, ou seja, o diagnóstico precoce, ou até evitar a doença. E como que vocês hoje enxergam como auxílio, como ajuda que está aí estourando a todo momento, que vem se falando, que é a inteligência artificial no auxílio da leitura de imagem. Não que venha, né, porque ainda acho que tem sido um tabu para o pessoal que lauda, vai vir para tomar o lugar dos médicos, não vai, vem para auxiliar. Como que vocês enxergam hoje a inteligência artificial nesse quesito de leitura das mamografias? Já tiveram algum contato? Já tem analisado alguma coisa? Doutor Evandro? Já vivenciou alguma coisa com a inteligência? Tem algum relato? Acha que isso pode vir a ser algo propício para o nosso futuro? Aqui também, como Unimed, no nosso serviço? É tudo muito novo ainda, né? Eu acho que pode ser um aliado, sim. Tecnologia está sempre vindo para auxiliar. Mas substituir ainda o olhar humano, substituir ainda uma anamnese bem feita, substituir, a gente ainda tem a questão da palpação. Então eu concordo que a tua pergunta seria mais em relação à imagem, né? Mas eu acho que existe todo um contexto ali de você analisar. Quando a gente tem a anamnese que a paciente fez, e aí tem já o pedido do médico, muitas vezes ele já se volta para o local que está alterado. Então, assim, eu ainda tenho dúvidas sobre isso, né? Se vai substituir ou não. Eu concordo que pode vir ser um grande aliado, mas eu não sei até que ponto que vai substituir o olhar humano. Pelo tempo que tem, né, Evandro? Ainda é uma coisa muito nova, embora já bem estabelecida, já existem softwares no mercado para serem implementados nesses mamógrafos, inclusive alguns mamógrafos que a gente tem aqui na cidade, né? O nosso da Unimed, inclusive, tem suporte para o software de inteligência artificial. Ele faz um pré-laudo, né? Então, seria uma forma de agilizar, de você ver mais mamografias em menos tempo, e aí o olhar crítico do médico que vai laudar passa pelo crivo dele aquela confirmação, né? Mas para substituir ainda acho que a gente está falando também precoce para substituir o olho humano, o olhar clínico, embora alguns trabalhos avaliando superioridade em encontrar tumores cada vez mais precoces, né? Mas a gente está falando, quando a gente coloca em trabalho, a gente está falando de número, né? Então, quando a gente coloca números, a gente não está falando de pessoas. É muito diferente da gente lidar com o exame de alguém que é irmão de alguém que teve câncer, que é paciente da doutora Ana Tereza, que já teve um câncer na mama contralateral. A inteligência artificial não recebe todas essas informações, não tem um raciocínio clínico que a gente pode utilizar para raciocinar sobre aquela imagem. Então, acho que são coisas que no futuro vão ser bem mais presentes, mas não penso ainda em substituição na área de imagem, pelo menos da mamografia, num futuro tão próximo. Talvez no médio prazo eu acho que substituir, eu acho que nunca, mas vai ajudar muito. Eu acho que vai. Esse compilamento, né, das imagens e tal, vai trazer assim, um refinamento maior, vai ajudar. Eu acho que vai vir para ajudar o médico que lida com imagem, né? Eu acho que assim como a robótica veio ajudar muito, né? Isso. O robô não faz sozinho, né? Então o homem está lá, tá mais refinado, né? A cirurgia está mais delicada, mas eu acho que não substituiu. Eu acho que, na verdade, na medida que o tempo vai passando, a ideia realmente é essa, né? É unir as especialidades, vir a somar, exatamente, né? Tanto que sempre quando você ouve ou trazem até você propostas, igual a gente já no próprio serviço pôde receber, realmente é essa a leitura deles. Jamais é tirar o médico dali, né? Na verdade, é vir para somar.
para intensificar ali aquele diagnóstico, para de repente ver algo minucioso, mas não excluir. A exclusão acho que realmente não faz parte aí desse cenário, né? E o que vocês poderiam, aqui, falando um pouco sobre isso, sobre o que nos espera, o futuro, a doutora mesmo aqui como relatou, os casos ainda que chegam, né, em estágios muito avançados. Qual que é a visão de vocês daqui para frente, baseado nas estatísticas que a gente vê a nível Brasil, né, igual a doutora comentou, não só aqui, Dourados, mas a nível Brasil, como a gente pode ver as estatísticas do INCA, onde fala de até 2025, 704 mil casos, né, no Brasil. Então, qual que é a perspectiva de vocês como mastologista para o nosso futuro? O que a gente poderia contribuir, né? Nem que seja pequeno, né? Um projeto pequeno aqui nosso, algo além de informação para esse público, para essa conscientização. Será que realmente falta informação? Será que realmente é a vida corrida de cada um? Será que mais campanhas, será que o mês do Outubro Rosa seria suficiente? Nós sabemos que o ano todo a gente tem geralmente uma campanha relativa a algo, né? E o outubro é o de mama, mas será que seria a ponto da gente se preocupar com essas incidências via Brasil, das estatísticas que aumentam, de repente ter mais informações, igual o doutor citou aí o exemplo. Eu acho que às vezes poderia, de repente, um informativo, olha, tá o tempo de você fazer seu exame, porque nós sabemos que na vida corrida que alguns pacientes levam, às vezes até tá passando tão rápido que às vezes se perde nesse tempo. Achava que deveria fazer o exame esse ano e quando vai ver passou 1 ano, 2 anos. Comum. Então, será que esse seria um caminho para a gente, de repente, ajudar, de um certo modo, esse público? Eu penso que sim. Eu acho que ter esse alerta, né? Olha, sua mamografia já expirou, já passou o prazo de 12 meses, né? Assim como é feito nos países desenvolvidos, igual o Gabriel falou, eu acho que vai ajudar. Mas antes da gente pensar em diagnóstico precoce, eu acho que a gente tem que pensar também em prevenção primária, né? Eu acho que, infelizmente, a população está no sobrepeso, né? Então, eu acho que isso contribui muito, por isso que a gente está tendo muitos casos. Cada dia mais eu vejo, eu queria ver até com os doutores, pacientes cada vez mais jovens com câncer de mama, e isso tem surpreendido cada vez mais. Esses dias veio uma paciente de 24 anos, gestante, com câncer de mama. Então, assim, a gente não tem mais aquela situação de a paciente é idosa, ou a paciente está no sobrepeso, a paciente tem alguma coisa que está acontecendo que a gente também não consegue perceber, né? Nesse caso, essa paciente não tinha histórico familiar, a paciente estava no MC adequado, a paciente já tinha filhos, a paciente já tinha amamentado, e a paciente com 24 anos com câncer de mama. Então, assim, está cada vez mais comum, né? Mas eu acho que eu associo também essa questão do estilo de vida ruim que o brasileiro está tendo, né? Eu acho que o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, eu acho que tem contribuído muito para esse aumento da incidência, né? Então, antes de pensar também em detecção precoce, a gente teria que falar também de prevenção primária, né? E, então, junto a isso, dessa convocação ativa, etc., continuar falando muito sobre o estilo de vida, que parece que a gente é repetitivo, né? De estimular a prática de atividade física, orientar sobre alimentação, evitar o sobrepeso e a obesidade, mas continuar batendo muito na tecla. Tem lá o grupo, não é, do Bem Viver e etc. Mas, assim, é uma coisa que a gente tem que continuar falando muito sobre isso. E sobre esse número de casos em pessoas jovens, tem aumentado muito, assim, é estatístico, mas no Brasil é maior do que em outros países. Elas abaixo dos 50 e abaixo dos 40 anos, é um pouco maior. Então, temos que dar atenção a isso. E você falou de como nos preparar, né? Vai ter que ter um preparo, sim, porque o câncer está aumentando muito, em geral, como são essas estatísticas, são verdadeiras. Um dos motivos é esse envelhecimento e esse crescimento populacional. E será que vai ter estrutura para receber a equipe multidisciplinar, o acesso rápido ao diagnóstico, o acesso rápido ao tratamento, né? Acho que tem que se preparar, sim, na prevenção, na convocação, mas também
como atendê-las, né? Porque essa demanda de pacientes oncológicos só tende a crescer. E corroborando o que o Evandro falou em relação a pacientes jovens, a gente está cada vez mais discutindo preservação de fertilidade em pacientes com necessidade de tratamento oncológico, né? Câncer é doença de pessoas com mais idade. A gente está discutindo e está fazendo parte do nosso dia a dia discussões de preservação de fertilidade, de criopreservação de tecido ovariano, de congelamento de embriões, que é algo moderno, não tão moderno assim para as tecnologias de reprodução, mas para a gente em oncologia está virando cada vez mais frequente, né? Isso demonstra o quanto a gente está tendo casos em paciente jovem, né? Na verdade, a gente pode observar que, eu acho que não num futuro muito distante, já hoje, vocês como médicos poderiam até me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que a atividade física, a gente está chegando num ponto que ela já não chega mais a ser uma orientação ou qualidade de vida, mas sim uma indicação clínica. Um remédio. Um remédio, né? Eu costumo dizer que faz parte do tratamento. Sempre depois do impacto do diagnóstico, do tratamento, que envolve a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, enfim, todo o tratamento realizado. Durante as primeiras consultas de segmento, vem as orientações de mudança de estilo de vida. Aí tem aquela frasezinha, né? Aquela pessoa com aqueles hábitos de antes desenvolveu um câncer. Se ela continuar sendo aquela mesma pessoa com aqueles mesmos hábitos, o risco dela ter um câncer é o mesmo ou ele é maior ou menor? Né? Provavelmente o mesmo e possivelmente mais alto também, porque já teve um câncer. Então faz parte do tratamento. A gente sabe hoje em paciente oncológico já tratado que a mudança de estilo de vida, a colocação do IMC, do índice de massa corpórea dela, dentro do adequado, né, associado a uma alimentação saudável, a gente consegue interferir em 30% menor risco de recidiva de doença e em pacientes que nunca tiveram câncer, em torno de 30% de diminuição de incidência, ou seja, a cada 10 mulheres eu vou ter 3 casos a menos de câncer se eu conseguir implementar essas medidas. Então já não é uma questão de hobby, é questão de prescrição médica. E aí que eu acho que entra a parte mais difícil do tratamento, que é a mudança de hábito. Você conseguir convencer a paciente, mesmo depois dela ter passado por tudo isso, dela mudar hábito de vida, eu considero mais difícil. Eu acho que então, de umas 10 pacientes que eu tenho, acho que uma consegue mudar, assim, sabe? Porque durante o tratamento, quando elas estão passando por aquilo, elas prometem, elas falam que elas vão fazer. Mas depois, quando elas voltam, que já passou por tudo aquilo, que vem de novo a comodidade, é muito difícil elas mudarem, né? Eu acho muito difícil a mudança de hábito. E talvez ainda tenha uma coisa assim, que por mais que a gente fale e isso seja comprovado, parece que não acredita. Entendeu? A obesidade está ligada a 13 tipos de câncer, não só o de mama. E é uma epidemia do mundo atual. Mas quando a gente fala, ainda tem uma coisa, será que é isso mesmo? Ou será que não está falando só para a gente emagrecer por emagrecer? Eu não sei, eu sinto ainda que não encara como uma prescrição médica, não é? A perda do peso, a melhora da alimentação, a atividade física. Eu acho que é cultural, porque assim, muitas vêm e falam assim, mas a minha família toda é. Então eles consideram que seria até algo genético, né? Minha família toda é de obesos, mas eles não entendem que é o comportamento deles, né? O estilo de vida que todos levam que levou aquilo. Então por isso que é muito difícil, porque você mudar uma pessoa só de uma família inteira é muito difícil você fazer isso. Então eu acho a parte mais complicada do tratamento. E os tratamentos, por pior que sejam os efeitos colaterais, ele é um comprimido a ser tomado só, né? Tá? Me faz sentir mal, mas tomei o comprimido e está resolvido. O estilo de vida não. O estilo de vida, tá chovendo hoje, será que eu vou lá dar aquela corridinha? Tem um aniversário hoje, um monte de comidinha, de fritura e comidinha, né, inadequada, vamos chamar assim. Não vou comer só um. Não vai conseguir, né? É difícil. Um refrigerante, a alimentação inadequada, né? Então, o comprimido acaba sendo mais fácil. Eu sempre utilizo o paralelo a maioria do comprimido aqui eu estou me referindo à hormonioterapia, que se usa nos cânceres de mama que tem receptores de hormônios positivos. O impacto de redução de risco de vida para aquela paciente, para aquele câncer, usando aquele tratamento, vai girar em risco absoluto, em torno de 10% a 15%. Eu costumo dizer assim, você vai usar por 5 anos um tratamento, que tem um custo, ele tem um custo elevado, essas medicações, e você tem uma mudança de estilo que não custa nada e que vai
ter um impacto maior do que o dobro desse remédio. Convence? Né? Não é sempre, não. Eu acho que está difícil de convencer. E, na verdade, a gente pode ver isso, acho que até baseado na gente, quando você está ali ativo na atividade física, você acaba o quê? Controlando mais ainda a alimentação, né? Com certeza. Porque você está ali naquela atividade, você fala, não, vou segurar a onda, né? E aí, quando você não está fazendo nada, você fala, não tem um problema, hoje eu vou comer um salgadinho, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, e realmente acaba, assim como o doutor Evandro colocou aqui para nós. É muito cultural isso, né? É muito cultural. Entender os benefícios, né? E não apenas ficar como a doutora bem disse. Será que não estão falando apenas pelo quesito de obesidade? Será que é isso mesmo, né? E, infelizmente, os números estão aí, né? A todo vapor. E a atividade física hoje, você tem aí várias possibilidades, né? Já não é mais um quesito, mas o meu horário é assim, é assado, não tenho tempo para ir, porque hoje a gente tem academias 24 horas, né? Então, realmente é a consciência. Eu acho que a consciência, ela é o norte de tudo. Mas, infelizmente, assim como foi colocado pelo doutor, mesmo tendo esse índice tão alto, né, de 30% que o senhor disse, Isso. né, realizando atividade física, não bate aí a consciência, não, eu vou fazer para evitar. E a gente sabe que muitas vezes isso acontece em famílias, né, que ou aquela pessoa teve a doença, então naquele momento se dispõe a fazer, ou familiar, mas quando o furacão passa, a coisa adormece, né? Então é muito o que a gente tem debatido aqui desde o início. Tudo a gente volta lá à informação, que aí vem a conscientização, né? E, de repente, infelizmente, algumas famílias acabam tendo essa consciência apenas quando o câncer entra dentro da sua casa, né? Porque somente quando essa doença invade uma família, que você vive ali, que você consegue ter... Alguns conseguem persistir, né, doutor? E seguir essas orientações, mas outros não. Então, assim, esse bate-papo fica muito claro para a gente da importância, de repente, de nós, né, como Unimed, o plano que cuida, de repente, trabalhar tanto em cima, continuar batendo em cima dessa tecla, né, da informação, da comunicação, né? Nós temos o projeto, sim, na medicina preventiva, mas o que trazer para essa população para poder... entrar tudo isso que vocês estão falando, né? Principalmente a gente ouve muito dos oncologistas clínicos, né? Da área, desembrulhar menos e descascar mais, né? Eu acho que isso aí no ramo de vocês é muito comum, né? Então, assim, hoje tem muito, né, industrializado. Eu acho que vocês usam esse termo também, não usam? Usa sim. Desembrulhar menos e descascar mais. E o que vocês poderiam deixar de mensagem hoje aqui nesse podcast para essas mulheres, né? Sejam elas que já tenha aí um risco aumentado por conta de algum familiar, ou até mesmo esses casos que a própria doutora Ana Tereza nos falou, Maria, existem casos aí de pessoas que só pelo fato de ser mulher, de estar envelhecendo, da gente ter que ter esse cuidado voltado. Então, o que a gente poderia deixar para essas pessoas, porque a gente sabe também que em meio a tantas campanhas, e agora intensificando o Outubro Rosa, acaba entrando também alguns mitos, né? Que às vezes as pessoas veem e também acabam acreditando. Então, o que a gente poderia deixar? Olha, seria a orientação, isso seria o ideal para você que hoje está vendo esse momento, está vivendo algo parecido, possa fazer para prevenir, para se cuidar. Qual que seria a mensagem que vocês deixariam? Então, reforçar que realmente o fator genético hereditário é o menor, que o principal é ser mulher, a idade e os outros fatores de risco relacionados ao estilo de vida. Por isso, todas têm que estar atentas.
né? Realizar a sua mamografia anual de rotina, de rastreamento a partir dos 40 anos, mas toda mulher em qualquer idade prestar atenção na sua mama, conhecer a sua mama, tocar sua mama, ter as suas consultas com seu médico ginecologista, mastologista em dia, avaliar o seu risco pessoal para câncer de mama e para outros tipos de câncer junto com seu médico de confiança e adotar um estilo de vida mais saudável, né? Eu acho que somente ela pode fazer por si mesma, né? Cuide-se, você tem que fazer os exames de prevenção, não somente de mama, né? Mas exames de rotina anuais, o preventivo, na idade adequada fazer colonoscopia, endoscopia, então, exames cardiológicos. Então, assim, só você pode fazer por você mesmo, né? Ninguém pode ir lá e fazer por você, né? Então, por mais que a vida esteja corrida, por mais que você tenha responsabilidade na sua família, se você virar a faltar, então quem que vai depois ficar responsável por aquilo tudo, né? Então, eu acho que mais do que nunca é ter uma qualidade de vida, né? Ter um estilo de vida saudável e fazer os exames de rotina. Então, só através disso tudo que você vai conseguir ter a prevenção em si, né? Um diagnóstico precoce. Em outubro, falando em mama, prevenção é igual mamografia. Quem reduz mortalidade por câncer de mama é a mamografia. Não é aqui, até polêmico falar sobre isso, mas não, o autoexame, ele ajuda, ele é muito importante, mas quem interfere em mortalidade vai ser o exame de mamografia. Então, vocês, mulheres, 40 anos ou mais, façam seus exames todos os anos, não caiam na conversa de alguns desservidores que se dizem médicos por aí, que a mamografia vai te causar mais problemas do que benefícios. Isso é mentira, né? O risco inerente à mamografia, à radiação da mamografia, causar um câncer, ele é infinitamente menor do que a redução de mortalidade que ele nos fornece, né? Eu vou precisar de 72 mil casos de mulheres fazendo mamografia para eventualmente causar um dano por conta da radiação. Se a gente calcular aí os 72 mil, reduzindo 30% a 40% a mortalidade por câncer de mama, a gente já superou esse número aí em nem sei quantos, mas muito. Acho que a mensagem é essa. A mamografia é o exame mais importante para se lembrar de fazer. Depois da prevenção primária, eu acho que a gente está falando de mamografia 40 anos em diante. Doutores, eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui hoje, de tirar esse tempinho para vir aqui nesse bate-papo, para poder enriquecer e levar essa informação à nossa população, às nossas beneficiárias Unimed. Esse podcast ficará disponível em nossas redes sociais, no YouTube e no Spotify, à sua disposição.